Aloha, seja bem-vindo ao meu canal Onda Quântica, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. E a você que está no meu grupo, seja bem-vindo ao quinto dia, né? Para quem quiser entender mais sobre o grupo, eu vou falar no finalzinho desse vídeo. É um convite que eu vou fazer para quem quiser casar a sua vida real, né, com a vida espiritual, ou seja, com a vida mental, espiritual, tudo aquilo que vai além daquilo que a gente já fez, mas que não está adiantando para nós, que a gente precisa melhorar, ok? Bom, o tema de hoje que eu vou falar é especificamente isso: como lidar com o despertar, né? Como lidar com a expansão de consciência, né? E o seu lado mais profissional, a sua vida real, ok? Bom, eu acredito que para a pessoa que chegou até aqui de alguma maneira, talvez ela esteja nesse processo, né, de despertar, ou já esteja um desperto, já trabalhe essa questão da espiritualidade, mas para quem chegou aqui e caiu de paraquedas, por uma simples curiosidade, eu vou explicar o que é essa questão espiritual, ok? Muito bem, imaginem que você está na frente do espelho, né? Do lado de cá, você se toca, você é real, você vive na vida, né? E do lado de lá, é o quê? A selva é um reflexo, mas é você, concorda? É você com as mesmas propriedades. Não as propriedades físicas, obviamente, mas é você. Então você existe do outro lado, de alguma maneira, de alguma forma. A questão espiritual é mais ou menos isso. A gente não tem como comprovar, mas a gente sabe que existe. É a mesma coisa que Deus, né? Eu sei que tem gente que não acredita em Deus, mas se você não acredita em Deus, você acredita numa vis viva, você acredita numa força. E é essa força que eu me refiro, tá? Não a palavra Deus. Eu posso chamar Deus de Divino Criador, eu posso chamar Deus de Alá, eu posso chamar Deus de é, Jesus, né? Eu posso chamar Deus de Deus mesmo, da fonte de tudo que é. Eu posso chamar de Deus, como eu gosto mais, eu prefiro chamar ele de princípio antrópico, né? Que é o que partes dos físicos acreditam seja aquilo que tem impulsionado a criação de tudo como é, né? Mas enfim, existe, tem algo mais. E eu sei que lá no fundo você sabe disso. E existe um momento na nossa vida, todos nós temos um território e temos um mapa, né? A gente ouve bastante falar disso na questão do desenvolvimento. Selva, existe é, essa questão do território e mapa? Então quer dizer que o mapa é a forma como vemos o território? É, mais ou menos isso. Todo mundo passa por o mesmo território. Mas depende das tuas experiências, da tua sapiência, daquilo que você conhece, é como você vai lidar por esse território. O problema é que o território é o mesmo para todo mundo. Como assim, Selva, o território é o mesmo para todo mundo? Sim, o território é a mesma trilha para todo mundo, independente das tuas experiências, independente do teu conteúdo. E quando você passa por essa trilha, existem certas configurações que vão te, vamos dizer assim, vão te desafiar. Isso a gente chama de setênios, né? Então, a cada setênio, de 7 em 7 anos, inclusive até a própria neurociência está estudando isso, você muda completamente. Se você para tentar entender o que você lembrava de 7 anos atrás, como você era de 7 anos atrás, o que você fazia 7 anos atrás, ou 7 anos atrás, quais eram seus gostos, quais eram seus desafios, você provavelmente não vai se lembrar, ok? Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o território também tem muito a ver com isso. Ou seja, o ambiente que nos rodeia tem muito a ver
com a tua evolução, seja física, seja mental, seja espiritual. Eu não sei se você já viu falar alguma vez na alegoria de Platão. Não, Selma, nunca ouvi falar na alegoria da caverna de Platão. Nunca, não sei nem que história é essa. Existem vários vídeos no YouTube, inclusive, se não me engano, o próprio Pedro Calabres, que é um psicólogo muito renomado aí, bem conhecido, ele tem um vídeo muito interessante, onde ele explica essa história, né? Ou história, enfim, que Platão criou há 400 anos antes de Cristo. E é muito interessante. Agora, se você quiser uma coisa mais moderna, mas nem tanto, existe um filme chamado A Vila. É um filme de terror, um filme de suspense. Não é terror, é suspense. Que desenha muito bem a história da Caverna de Platão. Ou ainda, se você gosta de coisa mais moderna, com mais ação, você tem a trilogia Matrix, onde você entende que nós vivemos, teoricamente, até a física diz isso, numa ilusão, né? Mas a gente tem que adaptar toda essa ilusão à nossa vida. E como é que fica isso, Selva? Como é que eu faço para que essa história da caverna, da vila ou do Matrix, como é que eu faço para andar junto com ela? Que eu faço com essa questão do despertar? A pessoa, quando desperta, em primeiro lugar, entende isso. Entende que existem possibilidades, né? A gente chama isso de infinitas possibilidades na física quântica, enfim, nesse blá 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 todo aí, até místico, quântico, espiritual, enfim. E a gente fala sobre as infinitas possibilidades, porque realmente você consegue escolher, muito embora se diga que você já sabe de antemão o que você vai fazer, antes de saber de antemão o que você vai fazer, existe uma escolha, né? Mas tudo bem, não vamos discutir física neste momento. O que eu quero dar a entender a você é que você pode sair do marasmo, você pode sair da onde você se encontra. E essa expansão de consciência, que nada mais é do que você trilhar um caminho diferente, fazer escolhas diferentes daquilo que você vinha fazendo. Porque de nada adianta você sempre tentar fazer a mesma coisa, né? Abra um parênteses. Consistência é diferente do que insistência, né? Do que ser cabeça dura. Existem coisas que você precisa ser consistente, né? Você precisa tentar uma e uma vez, por exemplo, no campo dos esportes. Você tenta, mas chega um momento em que você se dá de conta que aquilo não é para você. Aí são coisas diferentes. Então, de nada adianta você estar sempre tentando a mesma coisa e querer enriquecer ou querer ter um resultado diferente ao limite daquilo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo para o pessoal que está aí no lado financeiro, enfim, que busca melhorar, né? Ter mais din-din. De nada adianta você sempre fazer o mesmo investimento e pretender ter resultados diferentes aquilo que esse financiamento se propõe, que esse investimento se propõe, ok? Se o investimento, ele tem um limite. Não adianta você investir sempre a mesma coisa e querer coisa além. Não existe isso, não tem como ser isso, ok? Então, com base nisso, né, o despertar, ele te convida a você fazer coisas diferentes. E o que é diferente, Selva? O que eu costumo fazer ou ser diferente? Você vai procurar ter hábitos diferentes, não rotina. Rotina e hábitos são coisas diferentes também, né? Rotina é aquilo que você faz todo dia, mas que ela se quebra quando você muda de ambiente. Isso é rotina. Hábito, aquilo que você faz independente do seu ambiente, tá? Então, você começa a mudar seus hábitos, você começa a ir por outros caminhos. Então, no despertar você tem uma certa busca pela meditação, você quer procurar outras religiões, você quer começar a ler sobre o transcendental, sobre o misticismo, né? Você quer entender como vê a vida, o que nós fazemos, quem somos, enfim. O problema do despertar, e que ninguém te conta, só vou te contar agora, é que existe
vamos dizer assim, um limite muito sutil entre o místico, o religioso, e naquilo que você precisa ver. O que a gente diz sair da matriz, que é o que eu chamo de espiritualidade. Isso você encontra através não somente desse caminho, mas de forma mais fácil, através da clareza, através do conhecimento, da psicoeducação. Quando você entra nesse universo, você começa a ver as coisas numa perspectiva diferente. E a partir dessa perspectiva, você começa a entender que existem outras possibilidades para você sair da problemática onde você se encontrava. Isso é o despertar, né? Então, o despertar ele tem alguns vieses, né? O principal é uma experiência sua. Não tem como você terceirizar essa experiência, é sua. Então você não pode pretender que aquilo que você está passando seja passado por outra pessoa, até porque nós estamos aqui em níveis de consciências diferentes. Uma coisa é meu nível de consciência, outra coisa é o seu, outra coisa do Pedro, do José, do João, da Maria, enfim. Então a gente tem que respeitar isso e é muito difícil, porque o ser humano ele é tendencioso, ele precisa controlar tudo o que acontece. Então, para você que está aí e quer dar o primeiro passo no despertar, entender como você consegue solucionar um problema que está na vida real a esse, vamos dizer assim, a esse novo caminho, esse novo trilhar de caminho, que é aquela imagem no espelho, eu te convido a fazer o seguinte exercício. Isso independente da religião, independente do teu credo, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? O que eu estou trazendo aqui é uma forma de você ver de uma perspectiva diferente aquilo que talvez hoje para você está sendo pesado, está sendo rígido, não é bacana, que te traz muito esforço, né? Então, primeiro veja o que precisa melhorar na sua vida. Anote no papel. Pega um papel, caneta e escreva o que precisa melhorar na sua vida. O que você quer melhorar na sua vida? Aí depois você se faz algumas perguntas do tipo: você já fez algo para que isso melhore? Quais foram as atitudes que você tomou? Se foram sempre as mesmas? Se fez alguma coisa diferente? Você já chegou, essa é a terceira pergunta, você já chegou no seu limite? Ou seja, já tentei tudo, Selva, não consegui. Sim ou não? Se você não fez, o que dá para fazer que não dependa de terceiros? Que seja uma coisa que dependa só de você. E se sim, Selva já fez tudo? Pois bem, aqui é onde eu fico, essa é a minha deixa. Se você quiser saber como você consegue lidar de uma forma diferente, faz parte do meu grupo. Grupo Descobridores, estou deixando o link aqui ou na bio. Aí eu te conto mais sobre isso. E para você que já está no grupo, não se preocupe. Amanhã eu trago a resposta sobre isso. E juntos vamos solucionar essa questão da vida prática, da vida real, com o famoso despertar e com a famosa expansão de consciência, sem ter que ter esforço para isso, porque é muito simples. Então, gratidão por você estar aqui, por ter me ouvido esse tempo todo e te espero lá. E para você que está no grupo, até amanhã. Grande beijo, pessoal. Aloha!